Bem, turma, olá. Nessa aula de hoje é uma aula que nós vamos falar sobre caldeiras aquatubulares, né? Então é a nossa última aula dentro daquele tópico de aspectos especiais, ou desculpa, aspectos gerais de geradores de vapor. Bem, as caldeiras aquatubulares são aqueles tipos de caldeira em que os gases de combustão circulam externamente aos tubos, né? Então aqui nós temos uma figura esquemática de uma caldeira, representação esquemática, em que aqui eu tenho a fornalha, que é responsável por iniciar a combustão, a câmara de combustão junto, né? Formação dos gases, os gases estão passando por fora dos tubos, né? Então eles vão indo aqui nesse sentido aqui, enquanto que a minha água passa por dentro dos tubos, né? Então eu tenho uma água sendo alimentada, bem aqui de fora, pode ser, por exemplo, por uma bomba, né? Aqui a gente não está muito interessado em falar desse conceito, mas eu tenho a água alimentando, mudando de fase, virando vapor e saindo, né? Os gases de combustão aqui nesse caso seguindo aqui para sua exaustão, né? Então diferente das caldeiras flamotubulares que nós vimos anteriormente. Aqui ao lado eu tenho uma representação esquemática também de uma caldeira de grande porte aquatubular utilizada para geração de energia, tá? Então eu chamo a atenção aqui para alguns componentes como o economizador, né? Então eu tenho a água, já que é utilizado para geração de energia. Essa água possivelmente está vindo de uma bomba, né? Do ciclo de potência, passa por um economizador para elevar sua temperatura e vai para o meu tambor separador, tá? Ou tubulão. Aqui eu tenho a separação da água e do vapor, né? Então a água desce e depois sobe, trocando calor com os gases de combustão. Nós vamos falar um pouquinho mais disso na sequência, tá? Depois eu tenho a saída desse vapor saturado, que é levado então para um superaquecedor, tá certo? Perceba que eu também tenho aqui um reaquecedor. Esse reaquecedor é aquele justamente para a função do ciclo de Rankine, né? O ciclo de Rankine com reaquecimento, né? Então eu tenho aqui, vocês percebem, um superaquecedor, outro superaquecedor. Eu tenho um componente que eu não mencionei para vocês anteriormente, mas que também consta aqui, ó, chamado de atemperador, que é um trocador de calor aí, cujo objetivo é controlar melhor a temperatura de superaquecimento. Se por um acaso eu estou com uma temperatura muito elevada de superaquecimento, ele serve para regular e baixar um pouco essa temperatura. Isso é importante, né? Porque se eu tiver com temperaturas elevadas, eu tenho um limite superior para a entrada na turbina. As turbinas não suportam temperaturas superiores a 550, 600 graus, né? Então é importante ter um componente como esse. Então, de forma geral, isso, gente, tá? Para mostrar para vocês como é que é uma caldeira aquatubular, né? Depois vocês podem olhar com mais cuidado essa figura e observar o caminho exato aí do fluido da água, né? E dos gases de combustão, tá? Aqui, isso aqui é um vídeo que vou disponibilizar para vocês lá no nosso ambiente Moodle. Então, não vou passar novamente ele aqui. Bem, quais são as características das caldeiras aquatubulares? Uma característica muito importante é que elas suportam pressões muito elevadas, né? Então, mais elevadas se comparadas às caldeiras flamotubulares, né? Então, vai lembrar lá que quando a gente falou de caldeira flamotubular, as pressões aí máximas que a gente pode esperar é na faixa de 30 bar, né? Em função da característica construtiva dela, de ter todo aquele volume de água armazenado num tambor de diâmetro grande, né? Então, nas caldeiras aquatubulares, como a água circula por dentro dos tubos,
nós vamos ter vários tubos de diâmetro menor, por onde essa água escoa. E nós não vamos ter aquele volume de tubulão com grande diâmetro, tão grande quanto aquele que nós encontramos nas caldeiras aquatubulares. E por isso nós conseguimos então trabalhar com pressões maiores, né? Então aqui nós temos pressões típicas que podem chegar aí na faixa de 200 bar, né? Em alguns casos até acima de 200 bar, em algumas caldeiras aquatubulares especiais, né? Essas caldeiras são especiais para trabalhar em regime supercrítico, né, de operação, né? Isso porque a pressão crítica da água é nessa ordem, né, 22,1 megapascal, né? Então, só para lembrar o que é o regime crítico, vou fazer uma representação aqui no diagrama TS, apenas com o objetivo de relembrá-los, né? Então, o que acontece é que, lembra que eu tenho as minhas pressões, posso fazer isobáricas aqui, ó, diagrama termodinâmico, né? Isso aqui são linhas de pressão constante. Opa! Então aqui em cima, ó, o ponto crítico é esse ponto aqui, né? Então a partir desse nível aqui, ó, cuja temperatura é na casa de 370 graus, 373, eu não tenho essa informação aqui agora, né? Graus Celsius. E a pressão aqui é da faixa de 22 megapascal, né? Então acima disso, eu não tenho mais a região bifásica claramente identificável, né? Isso pode ser uma vantagem em ciclos de potência, porque a gente viu que quanto maior a pressão, maior, né, a eficiência do ciclo, né? Então, em algumas caldeiras de geração de potência, né, isso pode ser, isso é utilizado. Outro ponto que é importante falar sobre as caldeiras aquatubulares é que elas podem, em função dessa geometria delas, né, da água escoando pelo interior dos tubos, elas podem apresentar uma disposição mais racional ou uma disposição otimizada dos tubos, né, favorecendo a transmissão de calor e também aumentando a superfície de troca, tá certo? A superfície de troca térmica. Lembrando lá dos conceitos que a gente falou do vocabulário, né? De geração de vapor. Então tem uma maior superfície de área, uma superfície de troca, né? Então veja, aqui nós temos alguns exemplos de caldeiras aquatubulares. Então aqui eu tenho um queimador, que nós vamos ver mais detalhes de queimadores adiante no curso. Aqui eu tenho tubos, né, por onde passam a água, outros tubos por onde passam a água, e é levado aqui por um tambor separador também, né? Aqui eu também tenho meu tambor separador, no caso tenho dois aqui, um tambor superior e um tambor inferior, e vários tubos conectando, então eu posso passar a água, né, nesses vários tubos, e tudo isso daqui vai ser revertido em área de troca, né? Então eu vou ter uma capacidade de produção de vapor muito grande por volume de uma caldeira, né? Então eu consigo, tanto por volume quanto por metro quadrado, né? Eu consigo ter, se eu imaginar numa área ou num volume, uma maior capacidade de geração de vapor, porque eu consigo acumular ou concentrar, devido à disposição que eu consigo criar numa caldeira aquatubular, uma maior maior concentração de feixe tubular, e por ali passar a minha água, né? Então isso é algo muito interessante das caldeiras aquatubulares, tá? Que é isso que está colocado aqui, né? Então eu posso chegar aí em situações na faixa de 750 toneladas hora, para dar um número para vocês aí de limite superior, né? Pode ser que vocês até encontrem coisas diferentes na literatura, porque o assunto de caldeiras pode ser que tenha coisa mais nova, e tem várias referências da literatura, né? E
uma diversidade muito grande dentro das caldeiras aquatubulares, mas aqui é para dar uma ordem de grandeza para vocês, né? Já vou pular para esse tópico, já como nós estamos falando isso, né? Por exemplo, a usina termoelétrica B da Jorge Lacerda, nós verificamos ali que nós temos uma capacidade, não vou dizer que isso aqui é o máximo em plena carga, isso aqui foi uma verificação que eu fiz em uma visita que eu tive na sala de comando, né? E lá eles têm todo o painel de controle da caldeira com medições e monitoramento em tempo real. Então lá foi possível observar naquele momento que eu estava lá que a caldeira estava operando com uma capacidade de geração de vapor, ou gerando vapor a uma taxa de 350 toneladas por hora. A pressão de trabalho, eu recordo também, estava na faixa de 12,5 megapascal, né? Então compara com esses números aqui, ou seja, 125 bar, né? Compara com esses números e compara com os números que nós vimos para caldeiras flomotubulares, né? Então é inviável pensar numa aplicação como aquela para uma caldeira flomotubular. Uma outra característica é que essas caldeiras são de partida rápida, por possuir pequeno volume de água concentrado, né? Então, em relação com as caldeiras flomotubulares, que têm tubos de diâmetro bastante grande, né, facilmente da ordem de 2, 3 metros de diâmetro, digamos assim, né? Você tem um volume de água concentrado ali dentro, e aquelas questões que a gente já falou, de inércia térmica, né? Então, quando a gente vai para um outro conceito, que não tem um volume concentrado tão grande quanto nesses, fica mais fácil de o meu sistema responder termicamente às variações de carga, que é o que acontece com as caldeiras aquatubulares, tá? Então é esse ponto que eu estou querendo colocar aqui, então, em relação às flomotubulares. Bem, as caldeiras do tipo aquatubular podem ser classificadas de acordo, por exemplo, com essas 3 classificações que eu coloquei aqui. Você pode encontrar outras classificações na literatura, tá, gente? Isso aqui é uma forma que eu achei melhor colocar, que eu achei boa de colocar, mas vocês podem encontrar outras classificações, tá? Essas são talvez umas das principais que a gente pode definir aí, tá? Então, é quanto à disposição do tambor ou do tubulão que existe nessa caldeira também, se ele é longitudinal ou transversal. Quanto à circulação de água, se ela é natural ou assistida barra forçada, depois nós vamos falar disso em detalhes, ou se ela tem um único tambor ou múltiplos tambores, tá certo? Primeira classificação quanto à disposição do tambor, então ela pode ter tambor longitudinal. Então o tambor longitudinal, como nós estamos verificando nessa figura aqui, é aquela em que o sentido do escoamento da água no meu feixe tubular acompanha o sentido longitudinal do meu tambor, tá? Esses foram os primeiros geradores, os primeiros geradores de vapor que primeiro foram produzidos, né? Utilizavam esse conceito juntamente com o conceito de convecção natural, que a gente vai ver adiante, né? Convecção natural de água, né? Termosifão de água. Como é que funciona isso aqui? Eu tenho a entrada da água, né? Por exemplo, vindo do meu economizador, tá certo? Que está mostrado aqui, numa das laterais aqui, por exemplo. Essa água desce por uma tubulação, no caso aqui um tubo reto, e depois ela se desmembra em vários tubos, né? Formando um feixe de tubulação inclinada para cima, e encontra na outra extremidade do meu tambor uma outra tubulação que vai levar essa água aqui para cima, que não vai ser mais água, vai ser vapor. Por quê? Porque esse feixe tubular vai estar em contato com a minha fonte de calor, né? Que são meus gases de combustão aqui. Então imagina que isso aqui seja a câmara de combustão, por exemplo, esquemático, né? Eu tenho esses gases fluindo contra ou de forma
atravessando, né, cruzado, um fluxo cruzado, esse trocador de calor aqui, né? Esse é um trocador de calor de fluxo cruzado. De um lado tem os gases de combustão e cruzando esse meu feixe tubular, né? O que acontece? Essa água, quando desce aqui, está mais pesada, troca calor, muda de fase, vira vapor, o vapor é mais leve, sobe, e esse negócio vai funcionar aqui recirculando, né? E seguindo aqui recirculando não, desculpa, né? Isso aqui vai mudar de fase, vai virar vapor, vai vir para cá e daqui vai sair aqui, né? Então eu vou ter nova quantidade de água entrando para cá e seguindo, né? Quais são as faixas de capacidade prevista para esse tipo de caldeira? Nós temos aqui, ó, na faixa de 2 a 36 toneladas a hora de vapor saturado. Então até que não é muita coisa, né? Se nós compararmos com o conceito até de caldeiras lomotubulares que nós vimos aí, caldeiras modernas até que pode chegar aí também nessa faixa também, tá? Isso se deve muito a esse layout, né, longitudinal, que não aproveita tão bem o espaço, a densidade de espaço que a gente pode ter com uma caldeira transversal, de tambor transversal, que a gente já vai falar. Tá? Então aqui eu tenho, só para finalizar, nós temos aqui uma disposição também, né, de uma caldeira com esse conceito aqui, né? Então aqui está o tambor, ó, né? Aqui a descida, tubo descendente. Aqui eu tenho umas chicanas também, chamadas de baffle em inglês, né? Por onde o meu gás de combustão vem e para forçar ele a fazer esse movimento, assim como nós encontramos nos trocadores casco e tubo, né? Que vocês viram em Transcal 2. E aqui é aquele feixe tubular que leva aqui para o tubo ascendente, né? E traz de novo para cá. Então essa é a caldeira com tambor longitudinal. A caldeira de tambor transversal, ela é diferente, né, da caldeira longitudinal. A disposição dos tubos de descida e de subida, né, nós temos vários tubos de descida e de subida posicionados ao longo de várias posições transversais, né, ao longo do comprimento desse tambor, né? Então, se nós voltarmos aqui, veja que nós tínhamos, por exemplo, uma saída aqui, nessa de tambor longitudinal, e na outra extremidade juntava. Se eu fizer a de tambor transversal, é como se eu tivesse várias saídas posicionadas aqui, né, ao longo do comprimento, né, e várias entradas novamente, tá certo? Então é isso que a gente está vendo aqui, ó. Aqui nessa figura 3D, aqui nessa outra figura também fica muito bom de ver, né? Então eu posso ter aqui a saída e a entrada de água, né? Nesse caso aqui, eu acho que esses tubos aqui são os tubos que trazem de volta. Eu posso ter tubos aqui que descem, né? Tá? Mas a ideia é mostrar que eles são posicionados transversais, né? Transversais ao longo do comprimento, tá? Qual que é a vantagem de eu fazer isso, né? A principal vantagem ao fazer isso é eu conseguir aumentar a densidade de tubos por volume da minha caldeira, né? Veja que eu vou estar saindo vou ter muito mais saídas e entradas de água ao longo do tubulão, né? E posso com isso também aumentar a minha área de trocador de calor aqui embaixo, né? Então eu estou saindo com vários tubos e dentro de cada um desses tubos eu posso ramificar um feixe tubular, né? Que é isso que nós estamos observando aqui, ó. Né? Então aqui tubo reto, descida, tubo reto, tubo de subida aqui também no caso reto, né? E isso daqui, o princípio é o mesmo aqui, né? Do caso da convecção natural, o calor vem, troca calor, a água que está descendo aqui muda de fase, sobe e faz essa movimentação, né? Capacidade típica aí pode chegar na faixa de 240 toneladas hora desse tipo de conceito, né? De novo, né, esses números podem variar um pouco dependendo de uma aplicação ou de alguma melhoria que você tem dentro de cada conceito, tá? Número de tambores. Os tambores eu posso ter um único tambor ou posso ter múltiplos tambores, né?
Então, caldeiras com um único tambor, um exemplo é isso que nós estamos vendo aqui, né, que está em linha com o que nós mostramos no slide anterior, de uma caldeira de fluxo, desculpa, de tambor transversal, nesse caso também, mas tambor transversal, mas o que é importante chamar a atenção é que é apenas um único tambor aqui, né? Então, o fato de ter um único tambor é algo importante, é um critério importante numa caldeira aquatubular, o número de tambores, tá? Porque é muito provável que o ponto crítico da estrutura do ponto de vista de pressão seja o tambor, né? Vocês já devem até ter imaginado isso quando a gente falou da diferença entre a caldeira flamotubular e a aquatubular, porque os tubos em geral vão ter diâmetros pequenos das caldeiras, né? Nós vamos estar falando aí de diâmetros dos tubos do feixe tubular, né, de algo na casa de 50 milímetros de diâmetro, 30 milímetros de diâmetro, em algumas situações menores aí, né, 20, 30 milímetros, dependendo também do conceito de circulação da água que a gente utiliza. Mas aí convecção natural a gente pode ter coisa na faixa de 50 milímetros, tá? Que é extremamente pequeno, né? Então, o ponto crítico do ponto de vista de pressão vai ser o tambor, que vai ter um diâmetro um pouco maior aí, né? E então, essas caldeiras de tambor único, o que é dito aqui, ó? Elas são o conceito mais atual em unidades de grande pressão. Por quê? Porque em unidades de grande pressão, a questão estrutural ela é importante, vai ter uma grande pressão. Então, quanto menos pontos suscetíveis a elevadas pressões você tiver, mais segura é a sua instalação, tá certo? Menos custo você tem com equipamentos de segurança. Então, por isso que é importante, né? E os projetistas aí que projetam caldeiras, né? Quando ela for para grande porte, para grande pressão, trabalha com menos tambores, né? Esse é um conceito mais atual. Múltiplos tambores é um conceito como esse daqui, que é uma caldeira dita caldeira Stirling, né? Ou Stirling, uma caldeira também chamada de tubos curvos, né? Essa caldeira aqui é uma caldeira que quando ela foi concebida, a ideia dela era trabalhar com mais tambores, né? Esses tambores que se comunicam e com a saída do vapor, né? Então tem a alimentação por um tambor, esse tambor recebe água fria, vem aqui para baixo, o gás passa por aqui, esquentando essa tubulação, os gases quentes, né? Você tem a circulação natural, essa água sobe, vira vapor, né? E eles se equalizam a pressão, né? E os níveis através dessas comunicações aqui. E o grande objetivo dessas caldeiras era você aumentar a taxa de produção com esses tubos curvos e mais tambores, né? Então você conseguir ter bastantes tubos para trocar calor com os gases, mas ao mesmo tempo ter um volume de água relativamente grande, né? Quanto maior a quantidade de tubulões, maior o volume de água, né? De modo a atender as variações de demanda. Então lembra lá das caldeiras flamotubulares, né? Que isso era um parâmetro importante. Então aqui é o conceito da aquatubular tentando ficar um pouco parecida com a flamotubular no sentido de atender um grande volume de água em caso de uma oscilação de demanda, tá? E daí, com a evolução dos sistemas de controle, né, essas questões de oscilação de demanda elas estão menos suscetíveis ou menos dependentes da energia armazenada, né, da energia armazenada, desculpa, termicamente dentro da própria água. E com a evolução da tecnologia do controle, você tem condições de atender às oscilações de demanda através de, por exemplo, de um controle automático de alimentação de combustível, tá certo? Então, se por exemplo eu tenho uma oscilação de demanda, isso a gente vai ver mais detalhadamente quando falar de controles, dispositivos de controle de segurança, mas só para dar uma ideia para vocês. Se eu tiver aqui uma oscilação de demanda, uma solicitação de aumento de demanda, eu posso conectar, né? Conectar esse aumento de demanda através de uma medição de vazão ou de abertura de válvula a um meu alimentador de combustível, para prever, né? Jogar mais combustível para dentro para queimar mais
e dessa forma tentar produzir mais vapor, tá certo? Então, antigamente não se tinha isso, né? Então você tinha que ter essa demanda ali porque não tinha equipamentos de controle sofisticados para isso. Então, essa resposta ela deveria estar pronta no próprio componente, mas isso custa caro do ponto de vista de segurança, pois você tem mais tubulões, né, e maior susceptibilidade à falha em altas pressões, tá? Aqui era um outro vídeo que eu tinha de uma caldeira Stirling, eu vou dividir, acho ele com vocês ali depois também, para vocês darem uma olhada. Tem outras características que eu não falei aqui no vídeo, mas que estão aí eu não falei aqui na aula, mas que estão ali no vídeo. Por fim, a gente vai falar aí, esse vídeo é mais curto, né? Nós vamos falar sobre a circulação de água. Então a circulação natural é essa circulação em que a gente já comentou um pouco sobre ela, né? Tem a água vindo da minha, por exemplo, da minha bomba, ou se for no caso de uma aplicação de uma geração de energia, né? Um aquecedor de água de alimentação ou de um economizador, tá certo? Está vindo aqui para o meu tambor superior. Aqui geralmente vai ter um anteparo, né? Para tentar separar a água quente da água fria aqui, né? Uma água mais quente junto à entrada de vapor da água fria que vem do economizador. Então essa água desce através aqui da tubulação descendente. E aqui tem um tambor inferior, tá? Esse tambor inferior ele também serve muitas vezes para conexão aqui de um dreno ou de uma purga para remover lama, né? Sujeiras, particulados que vão acumulando ao longo da operação da caldeira, tá? Por isso que ele é chamado de mud drum, lower or mud drum. Então você tem essa água que desce, com a aplicação de calor nessa tubulação aqui, ó, essa água vira vapor e sobe, né? Então o que acontece? Numa caldeira com circulação de água natural, você vai ter o que? Os tubos aqui chamados de downcomers, ou tubulação descendente, que vai estar localizado do lado de fora da fornalha, não vai estar em contato com os gases de combustão, e uma tubulação, um feixe de subida que vai estar em contato com a fornalha, com o calor, né, da queima dos gases. Com isso, a gente vai gerar um efeito de empuxo, né, um efeito de termosifão. Tá certo? Por quê? Porque a densidade do líquido é muito maior que a densidade do vapor, né? De novo, vou fazer a figurinha do diagrama TS aqui. Tá? Tá aqui o nosso domo. O que acontece? Vamos pegar uma pressão aqui e vamos pegar uma pressão aqui em cima, né? Então eu tenho uma pressão P1 e aqui uma pressão P2, tá? Talvez esse meu diagrama não foi o melhor, eu deveria ter pego um diagrama. Vamos imaginar que isso aqui é um V. A formato da curva vai ser um pouco diferente, tá, gente? Desse domo aqui, mas o que eu quero explicar eu consigo com essa figura. Então, temperatura por volume, né? O que acontece? Veja que quando eu estou na fase líquida, que é o lado de cá e aqui o lado de vapor, e aqui líquido mais vapor, a minha densidade aqui, né? E aqui, ó, a minha densidade aqui, ela é muito maior do que aqui, né? Ou seja, o volume específico é muito menor do que aqui, do que de vapor, tá certo? Então, isso faz com que eu tenha o maior potencial para gerar empuxo e para fazer esse movimento de alimentação, né? E de circulação de água, né? A água chega aqui mais quente, vai esquentando, vira vapor, o vapor sai, né? Mas o que acontece? O que acontece à medida que eu aumento a pressão de operação da minha caldeira? Ó, por isso que eu fiz esse nível aqui em cima. À medida que eu aumento a pressão de operação da minha caldeira, veja que eu fico com uma diferença muito menor do que aqui, né? Uma diferença de volume específico de densidade. E se eu chegar lá no ponto crítico, essa diferença não vai mais existir, não vou conseguir mais identificar a diferença de vapor e de líquido, tá?
Então, o que acontece? Esse conceito de circulação natural de água, ele é válido para caldeiras que operam com baixas pressões, tá? Baixas pressões de caldeira. Então, nós vamos ver coisas típicas aí até 160 bar, tá? Um valor aí de referência que a gente encontra para esse conceito, tá? Então, a Jorge Lacerda, só para a gente ter uma ideia, o TLB usa esse conceito de convecção natural, tá? Então é bastante utilizado esse conceito. Por fim, nós temos então a circulação de água assistida e forçada. Quando que a circulação de água assistida se torna algo necessário, né? Quando então nós temos que os níveis de pressão de operação atingem aqueles valores que nós vimos anteriormente, naquela faixa de 160 bar ali, né? Começa a ficar ineficiente a circulação natural, tá? E daí eu tenho que então lançar a mão de um mecanismo, né, de acionamento de um propulsor mecânico, né? Como é que acontece isso? Então eu tenho a água, tenho uma bomba de alimentação que levo aqui para o meu sistema, né? Então isso aqui poderia ser, essa bomba seria a bomba externa, tá? Não tem nada a ver com o conceito da recirculação. Então isso aqui vem para o nosso tambor. O tambor, existe aqui a coleta da água pelo sistema descendente, né? Tubulação descendente. Leva aqui sim para uma bomba de recirculação. Isso aqui é a novidade nesse sistema. Eleva isso para a tubulação ascendente, que está localizada dentro da fornalha, ou seja, isso aqui está fora da fornalha, isso aqui está dentro. Recebe o calor, essa tubulação, e isso aqui volta aqui para o nosso tambor, né? Então perceba que esse conceito aqui, ó, se nós removermos a bomba, ele é exatamente o conceito da convecção natural, né? Da circulação natural. Por isso que esse conceito aqui é chamado assistido, porque ele tem tanto o efeito natural quanto o efeito mecânico sobreposto, né? Tá certo? Qual que é a vantagem de utilizar a circulação, a recirculação, tá certo? Assistida? É que eu posso trabalhar com tubulações menores, com diâmetro menor, tá? Para a convecção natural, nós vamos estar falando de diâmetros aí que podem chegar na faixa de 50 milímetros, tá? Esses diâmetros são maiores para convecção natural, circulação natural, por quê? Porque a minha força motriz é o empuxo lá, né? E aí eu tento reduzir ao máximo a resistência viscosa ao escoamento, né? Então eu tenho um empuxo que vai estar querendo empurrar meu fluido para cima, mas eu vou ter o atrito do gás, ou do vapor e do líquido com as paredes, né? Que vai estar querendo segurar meu fluido na subida. Então se eu trabalhar com diâmetros muito apertados de parede, de tubulação, eu restrinjo mais, né? Então por isso que eu tenho que ter tubulações maiores do que nessa situação. Nessa situação, como eu tenho um agente mecânico ali, posso reduzir o diâmetro da minha tubulação. Reduzindo o diâmetro da tubulação significa que eu posso trabalhar com tubulações, com uma maior quantidade de tubulação por metro cúbico da minha caldeira. Consequentemente, eu aumento a taxa de geração de vapor por metro cúbico da minha caldeira. Minha caldeira fica mais eficiente, tá certo? Então essa é uma vantagem da circulação assistida, tá? Se eu quiser trabalhar com pressões ainda maiores do que a pressão uma pressão crítica, por exemplo, aí fica indicado, né, é indicado o uso de circulação forçada, não mais uma circulação assistida, tá? Então para pressões transcríticas, certo? Como é que funciona isso? Tenho a entrada de água, uma bomba de alimentação, vou aqui para a minha fornalha, através de uma serpentina, recebo calor e depois vai embora. Ou seja, eu não tenho mais necessidade de um tambor nesse conceito, porque eu não tenho mais mudança de fase visível de líquido para vapor. Não preciso mais separar o líquido, fazer a movimentação natural, né? Então, essas caldeiras têm essa vantagem, né? Porque isso é componente a mais, isso torna
a caldeira com maior custo, tá certo? Então nessas caldeiras eu posso então utilizar aqui como se fosse uma serpentina, como esse trocador de calor, que envolve, por exemplo, a minha câmara de combustão, a minha fornalha, tá? Então indicadas para pressões transcríticas, mas não usadas só para isso. Posso utilizar também com operações abaixo da transcrítica, né? No caso, abaixo da crítica, no caso. Bem, vamos fechar falando aí das vantagens das aquatubulares e desvantagens. E vantagens é que essas caldeiras então apresentam tipicamente um volume de água bem menor que uma caldeira equivalente, flama tubular, tá? E consequentemente respondem rapidamente às variações de carga. Tá? Essa é uma vantagem. Então é sempre aquela questão antagônica: quanto maior o volume, maior a disponibilidade de energia, mas menor capacidade de responder rapidamente a variações de condição de operação, né? Ela se adaptar rapidamente. Então, a caldeira aquatubular tem essa capacidade de responder às variações de carga, de ela conseguir se adaptar numa nova condição. Tá? Os diâmetros reduzidos dos feixes e dos reservatórios permitem a obtenção de pressões de trabalho muito mais elevadas. Né? Esse aqui é um conceito-chave e muito vantajoso, e por isso que as caldeiras aquatubulares são utilizadas para a geração de energia, né? Ciclo Rankine. Próprias para a instalação de diversos queimadores em posição vertical ou horizontal, permitindo o controle de temperatura de maneira mais adequada nas diferentes regiões de aquecimento. Tá? Particularmente importante quando são instalados economizadores e superaquecedores. Por que isso, né? Porque os queimadores, né, geralmente essas caldeiras são grandes, né? Em geral são grandes e tem muitos componentes, né? Então você tem espaço para acomodação de mais queimadores, que é um componente que a gente vai ver adiante, né? Mais adiante, em outros capítulos, e em diferentes orientações. Com isso você consegue ter mais controle da temperatura dos gases de combustão em diferentes partes do seu trajeto. E isso é muito importante para que você possa ter controle dos processos de troca em cada um dos trocadores de calor. Tá certo? Isso a gente não tem tanto numa caldeira flama tubular, porque a caldeira flama tubular ela é mais compacta, principalmente se a gente pensar naquela caldeira escocesa, né? Vai ter um queimador e pronto, né? Então a gente consegue ter mais controle, né? Com relação a esse quesito na caldeira aquatubular. Desvantagens, em grande parte, não são tão simples a ponto de serem montadas de forma compacta, tá certo? Ela visivelmente é uma estrutura mais complexa em termos de montagem, quantidade de componentes. Isso significa que tipicamente precisam ser montadas no local onde são utilizadas, né? Montadas em campo. E ao utilizar os múltiplos queimadores, como a gente comentou aqui em cima, então, tudo na vida tem dois lados, né? Você utiliza múltiplos queimadores, você tem mais controle sobre temperatura em diferentes partes da caldeira, o que é muito importante. Por outro lado, você precisa também de sistemas de controle mais complexos para gerenciar, para monitorar toda essa situação, né? Que você tem interesse em controlar. Então, isso é o lado negativo, tá? Bem, gente, sobre esse assunto de caldeiras aquatubulares era isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade para colocar isso no fórum e também para fazer perguntas na nossa aula síncrona que nós vamos ter, tá bom? Eu agradeço e até mais.